Vamos neste vídeo ver o funcionamento do diodo Zener. O diodo Zener é um diodo que trabalha na zona chamada em inglês de breakdown ou de disrupção. Como vimos, o diodo, quando está em polarização inversa, tem uma corrente muito baixa até uma determinada tensão, altura em que o diodo, podemos dizer que quebra ou rasga e começa a conduzir. Nessa região, para variações bastante significativas da corrente, a variação da tensão é relativamente pequena. E por essa razão, uma das aplicações deste diodo é ser usado como um regulador de tensão, ou seja, um dispositivo que apresenta aos seus terminais uma tensão mais ou menos constante. O que é necessário para isso? É preciso que a tensão aplicada seja superior a este VZ0, que é a tensão ao qual o diodo entra em disrupção, e nessa altura ele vai gerar uma corrente que tem que ser superior a este IZK, que é a corrente à qual o diodo entra francamente em condução. E vemos que ele, a partir do momento em que entra em condução, à medida que a corrente aumenta, a tensão aumenta ligeiramente. E nessas condições define-se aquilo a que se chama a resistência dinâmica, ou RZ, do diodo na região inversa, e em que as variações de tensão são iguais às variações de corrente vezes essa resistência dinâmica. Notem que aqui não é diretamente a aplicação da lei de Ohm, aqui não está o valor da tensão e aqui não está o valor da corrente, mas sim que variações da tensão são relacionadas com variações na corrente por esta resistência dinâmica. E este VZ0, que aqui está, é o valor da tensão que corresponde ao prolongamento da reta que nós consideramos que estabelece a relação entre tensão e corrente nesta região. Desta forma, a relação entre o diodo e a corrente que o atravessa pode ser representada por um circuito com esta forma, em que temos aqui a tal tensão VZ0 e em série está a resistência dinâmica. Desta forma, nós temos aqui duas tensões, uma delas que é a tensão VZ0 aqui, e ao qual é somada uma tensão que é dada por RZ vezes IZ. Então, neste caso, a tensão aos terminais do diodo Zener, que é esta aqui, é dada pela tensão VZ0 mais a corrente que o atravessa vezes a resistência dinâmica. Este é o modelo base do diodo Zener e agora vamos aplicá-lo a um caso concreto. Neste circuito aqui, vamos considerar primeiro o circuito do lado esquerdo. Eu tenho um diodo Zener, cujas características nominais são estas. Uma tensão de 6,8 volts, quando a corrente IZ é de 5 mA. Este diodo tem uma resistência dinâmica de 20 ohms e tem uma corrente IZK de 0,2 mA. Ou seja, para ele estar a funcionar em modo inverso, a corrente tem que ser superior a este IZK. E, finalmente, todo este circuito é alimentado por uma tensão que nominalmente é 10 volts, mas que sabemos que pode variar mais ou menos 1 volt. Ou seja, nominalmente é de 9 volts, mas pode variar entre 9 e 11 volts. O que é pedido neste exercício? Com base no modelo do Zener que vimos há pouco, calcular a tensão Vout, esta aqui,
sem carga, portanto, retirando esta resistência RL, quando a tensão V+ está no seu valor nominal e nos seus valores extremos. Positivo 11 volts, o maior deles 11 volts e o menor 9 volts. E a partir desses valores, calcular aquilo que é o chamado fator de regulação de linha, que é a variação de ΔVO sobre a variação de ΔV+, em milivolts por volt. Portanto, e este fator de regulação de carga, ou melhor, o fator de regulação de linha, mede a sensibilidade da tensão gerada, que é aquela que nós queremos produzir com o regulador, em relação às variações na tensão de alimentação do circuito, V+. E já podemos ver daqui que ela será da ordem dos milivolts por volt, o que significa que quando tivermos variações da ordem do volt na tensão de alimentação, esta tensão que nós, V alto, que nós queremos que seja a tensão regulada, terá variações apenas de milivolts. Portanto, havendo assim um ganho em termos de estabilidade e daí a utilização do Zener como regulador. Em vez de utilizarmos o símbolo do Zener, aquilo que nós vamos fazer para realizar as contas é recorrer ao modelo que vimos do Zener. A solução para este circuito, como habitualmente, está num dos PDFs junto ao vídeo.